Amém. Eu quero glorificar e agradecer a casa de oração, que vocês foram parte do exército de Jesus que eu tinha levantado. Glória a Deus. Para me sustentar a minha dor. Não foi câncer de mama, como as meninas, mas eu descobri um tumor cerebral. Enfim, como a irmã Elô disse, eu ficaria uma semana falando, mas não tem esse tempo, então eu vou tentar resumir o máximo. A minha vida inteira, a minha adolescência inteira, eu sempre fui diagnosticada com cefaleia e enxaqueca. Quando foi em meados de 2023, eu teria que voltar um pouco, né? Em meados de 2022, eu trabalhei numa empresa por 11 anos e 3 meses. E aí, mais ou menos em junho, julho, eu senti que aqui no alto da minha cabeça estava aparecendo um caroço. Eu falei, nossa, que estranho dor de cabeça. Eu sei o que é, cefaleia, eu sei o que é, agora esse caroço aqui está estranho. E aí, na época, eu passei com o médico da empresa, que me encaminhou para o médico que teve cirurgias, e ele falou para mim, Juliana, a gente vai ter que fazer uma microcirurgia para poder tirar isso, um cisto. Eu falei, ok, doutor, tirei esse cisto, amém. Só que eu já estava orando desde janeiro, pedindo para Deus mudar o meu ciclo nessa empresa onde eu estava, porque eu estava adoecendo emocionalmente. Como a Samira disse, eu estava entrando em depressão. Amém, Senhor. O Senhor me tirou em agosto. Fiz essa cirurgia, raspei o meio da cabeça inteiro, tirei esse cisto. Foi feito exame de imagem? Não. Ele só fez o diagnóstico e fez a cirurgia. Então, não tirei. Passou 2022, agosto de 22 eu fui mandada embora da empresa que eu estava 11 anos e 3 meses. Estava em casa, bem, orando, né, para Deus abrir uma nova porta, porque a gente que não nasceu herdeiras, né? A luta é grande. Então, em 20 de dezembro eu fui contratada na empresa que eu fiz todo o meu tratamento. E aí, quando foi mais ou menos em fevereiro de 23, né, eu percebia que o lugar onde eu tirei o cisto estava crescendo novamente, só que eu percebia que se eu risse, se eu tossisse, eu sentia dor na região. Eu falei, não, Deus, tem alguma coisa errada de novo. Enfim, fui procurar um neuro. Aqui, a minha amiga me indicou aqui em Suzano, um médico muito conceituado e tal. E aí, ele pegou e em março eu comecei a fazer os exames, um tratamento com ele, né? E aí ele me passou uma bateria de exames, ele me virou do avesso. Eu fiquei no período de março de 23 até novembro de 23 fazendo esses exames. Vários tipos de ressonância, eu não podia fazer muitas ressonâncias por vez, porque todas exigiam contraste, então tinha que ser fazer uma ressonância, mais ou menos 20 dias depois fazer outro exame, e assim foi a minha luta até novembro de 23. Chegou novembro, sentei com ele, ele falou, Juliana, fechamos, você está com um tumor chamado meningioma. A sua meninge é doente e ela desenvolveu esse tumor. E a gente precisa fazer esse tratamento urgente. Só que eu tinha um ponto. Em maio de 23, meu convênio era Unimed e virou Bradesco. E aí, ele protocolou minha cirurgia em dezembro de 23. Amém, glória a Deus por isso. Passou dezembro, passou janeiro de 24, fevereiro de 24 e nada, gente. A minha cirurgia travou em 90%. O que foi que travou os 30%? Para cirurgias neurológicas, não pode fazer o procedimento sem um aparelho chamado neuronavegador. Então, ele travou. O meu médico, ele não era credenciado no convênio. Ele podia atender consultas, mas ele não podia fazer cirurgia. Ele precisava de autorização prévia antes de fazer o processo. E aí o convênio travou, porque ele pediu uma prótese 3D de 150 mil reais. Ele pediu um outro porque seria uma cirurgia longa. Ele já tinha essa noção, né, de cabeça exposta. Então, quando abre a cabeça e fica exposta ao ambiente externo, a gente contrai bactérias. E aí, na hora que coloca a prótese, pode dar rejeição. Então, ele pediu um medicamento chamado de Kit-Dac. Cada ampola era 3 mil reais, ele precisava de 6. Então, 150 mil de uma prótese, mais 6 ampolas de 3 mil reais, enfim. Vamos
E eu não entendia porque Deus estava permitindo aquilo comigo. Eu falei, Senhor, eu te amo tanto. Eu te amo demais. Você é tudo que eu tenho. Por que eu estou vivendo isso? Não faz sentido para mim. Mas eu aceito viver. E uma frase que eu vou dividir com vocês que me acompanhou: só vive o propósito quem suporta o processo. É fácil suportar? Não. Elô, é fácil. A outra irmã, não é fácil. Dá vontade de desistir. A gente crê, mas dá vontade de desistir, dá vontade de correr, dá vontade de falar, Deus, eu não quero mais, passa para outro. Mas a gente precisa continuar. E a única certeza que eu tinha é, Senhor, deixa a minha mente sã. Porque se a minha mente adoecer, o meu corpo vai adoecer. E me ajuda. Eu estava em um ministério em março de 24, eu levei a palavra lá. E eu não entendia porque eu tinha que pregar aquilo, porque eu não tinha que contar para as pessoas. O Senhor falou, fala sobre o que eu estou fazendo na sua vida. E Deus, Ele é assim, das nossas feridas, Ele já é poder de cura. É poderoso demais. Desculpa chorar, gente, mas não tem como não falar do processo. É muito poderoso o que Deus faz. Enfim, voltando, estou eu lá em fevereiro de 23, e nada, gente, eu não fiz nada. A minha chefe muito acompanhava a minha demanda, me abraçava, Ju, vamos, vai dar certo e tal. A gente descobriu que a empresa que eu estava tinha uma junta médica. Gente, não tinha neurocirurgião oncologista. E aí, o que aconteceu? Eles me indicaram para o médico do convênio. Perfeito. Fui nesse médico, cheguei lá, revoltadíssima, porque eu já tinha criado apego de 1 ano com o meu médico. E eu falava, ele só quer o dinheiro. Porque o que Deus quer que eu troque de médico? Detalhe, nesse meio de processo, eu consegui um advogado, já tinha montado uma peça e a gente ia entrar com o processo, contra o convênio, como a Elô disse, para poder liberar o que estava travado. Amém. Aí eu cheguei nessa consulta, gente, com o agendamento aqui no e-mail, confirmado. A moça falou assim, não tem consulta agendada no seu nome, Juliana. Eu falei, moça, você sabe da cidade tão distante que eu vim? Suzana, é 2 horas para eu chegar aqui. E, pelo amor de Deus, dá uma olhada aí, que realmente deve ter um agendamento, porque eu estou com o e-mail aqui. Não, Juliana, não tem agendamento no seu nome. E assim, o inimigo, ele para roubar a nossa paz, a nossa confiança, a nossa certeza de que quem Deus é para nós, ele usa tudo que ele pode, mais um pouco. Aí ela falou assim, então fica sentadinha e espera aí. Gente, era 5h20 na consulta nesse dia. Aí ela me chamou, Juliana, apareceu uma resistência aqui, 5h40, você quer? Falei, esse aqui, é minha, preciso falar com ele. E eu estava com todos os exames que eu fiz de março de 23 a novembro de 23 em março de 24. Os mesmos exames que o médico viu, amém? Glória a Deus por isso. Levei, andava com a minha sacolinha para um lado e para o outro. Cheguei lá, sentei. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem. Doutor, você é meu objetivo, eu só preciso da sua opinião para liberar meu processo. Eu não preciso de outro médico, porque eu já criei apenas o meu. Essa foi a minha conversa com ele. Aí ele falou assim para mim, não, Juliana, calma, senta aí, calma, gente, a pessoa mais tranquila da vida. Hoje eu tenho vontade de pôr ele num potinho. Eu falo para ele, doutor, eu acho tão bonitinho que eu vontade de pôr ele num potinho. E aí ele pegou e falou assim pra mim, deixa eu analisar. E aí ficou, eu sentada, aquele silêncio pairava, ele olhando. Aí ele falou assim, Juliana, você tem um meningioma, né? E não é pequeno. Eu falei, doutor, eu não sei a medida. Ele só tem um outro problema aqui que a gente vai ter que investigar. Provavelmente ele desenvolveu na sua cabeça uma hipertensão intracraniana. Muitas pessoas têm hipertensão cardíaca, né? Toma remédio de pressão. Eu tinha no cérebro. Como assim, senhor? Como assim, doutor? Como que pode isso? Ele falou assim, Ju, mas eu vou pedir para você fazer exame X, é uma nova ressonância, e retornar aqui com um acompanhante. Só que eu não entendia. Como que o exame que aquele homem estava vendo é o mesmo exame que o meu médico viu? Que ele protocolou a cirurgia, gente, que estava travado em 30%. Faz sentido para vocês?
que você cantou aqui, Não Chores. Era ouvir aquele louvor e chorar o dia inteiro. E trabalhando e chorando. Ligava pra mim, nem a câmera eu abria, porque eu conseguia. O olho desse tamanho, só chorar. E aí eu trabalhava nesse período, e gente, eu não conseguia entrar nas reuniões com os olhos inchados, porque eu passava a noite tentando controlar a dor. Bolsa térmica virou minha parceira aqui, ó. Braço, lado a lado. Toda vez que eu ligava para esse remédio, era R$500, R$600 de remédio. Manipulado, incontrolado, e era uma dor, vai espirrar, vai andar de carro. Meu Deus do céu, eu andar de carro era uma luta para mim. E nessa luta. E aí, final de março de 24, eu voltei nesse médico com a minha amiga, toda cheia de mim. Senhor, hoje o senhor sabe que ele vai me dar a resposta, eu vou precisar convênio na segunda-feira. Porque tá tudo certo. Tá tudo certo. Gente, eu fico pensando, o Espírito Santo olhando na minha cara assim, você não sabe de nada, inocente. Você não sabe de nada. Me aguarde. Entrei na consulta com a minha amiga, que ia nas consultas com outro médico comigo. Entrei nessa consulta e ele falou assim, Juliana, lembra da nossa conversa? Eu falei, meu doutor, o nome dele é José Maria, gente. É um tesouro aquele homem. Realmente você desenvolveu hipertensão intracraniana? Se eu abrisse a sua cabeça hoje, tirasse o seu tumor, você fica na cama. Por quê? Eu preciso tratar a sua hipertensão. A gente precisa colocar uma válvula cerebral. Não parece que a sua cabeça é uma piscininha? Doutor, tem sim. O que seria isso? Juliana, o líquor sobe. Sabe o líquor, gente? Tem meningite, criança com meningite. Sobe na nossa cervical. No alto da nossa cabeça tem uma artéria. Ela faz o fluxo reverso, ela devolve de novo para dentro da cervical. O que aconteceu? A minha não estava funcionando. Ela foi trombolizada pelo tumor. Então, o líquor subia e fazia piscina na minha cabeça. Então, toda dor de cabeça era super intensificada. Porque o líquor estava e porque eu tinha pressão alta dentro da cabeça por conta desse problema. Ai, Jesus, e agora? Aí ele falou, então a gente tem que fazer primeiro o tratamento do seu líquor, porque ele tem que colocar uma válvula cerebral. Eu queria café. Saí de lá revoltada. Amiga, você ouviu o que ele falou? Ele quer virar meu médico. Ele jurou. O que ele falou? Você está preocupado em virar seu médico? Mas eu não quero, eu já queria pegar fogo. Aí já saí chorando, arrasada. E Deus, ele foi muito assim, real comigo, sabe? Assim como a Sam me entregou que o anjo falou com Agar, realmente o Senhor falou comigo. A gente estava andando na calçada do Beneficência, que foi o hospital que Jesus escolheu para mim. Eu vou contar para vocês por quê. Eu andando na calçada, eu ouvi aquela voz, Juliana. Eu falei, nossa, tá me chamando, amiga? Você tá aqui do meu lado? Não, Ju, não te chamei, não. Aí eu ouvi aquela voz, vira de frente. Ela estava aqui, na calçada, perto do gradil, e eu estava aqui, próximo da guia. E eu virei de frente. Ali, irmãos, eu fui quebrantada pelo Espírito Santo. Que eu ouvi o Senhor audível falando comigo. Juliana, a partir de agora, eu escolhi esse hospital para você. O seu tratamento vai ser nesse lugar. O seu médico, a partir de agora, é o José Maria. E você vai viver a plenitude que eu tenho para você nesse lugar. Meu Deus. E você, e ainda porque assim, eu já, Deus vai deixar passar a parte do advogado, segundo a tua atividade. Deus falou, e no processo, você vai entrar com uma empresa, você não vai fazer. Pode frustrar esse processo. Gente, vou ter arrasada, chorando até Suzana, vim chorando do Beneficência, na Verdeira até Suzana, chorava. Meu amigo, não, a vida dele querer ser meu médico, Deus ainda quer que ele seja meu médico. Arrasada, gente, arrasada. Cheguei em casa arrasada, minha mãe, que foi, mãe? Não sei isso. Amém, glória a Deus. Segui minha vida. Vou abreviar. Gente, foram 7 internações, 6 cirurgias na minha cabeça. Eu coloquei a válvula na primeira cirurgia e troquei ela de lado 3 vezes. O meu processo cirúrgico, oficialmente, a minha internação começou em abril, porque no começo de abril eu pedi para minha chefe que eu precisava me afastar, eu não estava aguentando mais, ela teve uma conversa muito séria comigo. E aí, esse médico, o Dr. José Maria, na primeira consulta eu saí de lá com o celular dele, o número do celular dele. O outro médico, toda vez que eu
tinha que falar com ela, eu tinha que mandar para a secretária para mandar para ele responder para ela e ela me devolver. Era assim a nossa comunicação. E o doutor José Maria era assim. Quando eu estava acabando meu atestado em abril, eu falei para ele, doutor José Maria. Aí, ok, baixou a bola? Porque Deus é assim, né? Baixei a bola e chamei ele. Doutor José Maria, eu não estou legal. Será que o senhor consegue prorrogar meu atestado? Juliana, eu fiz uma pergunta muito objetiva. Você está conseguindo cuidar? Controlar a sua dor? Ele foi bem no foco. Não conseguia, gente. Ele falou, então, faz a sua mala, isso foi 27 de abril de 24, faz sua mala e vem com beneficência. Adivinha quem está fazendo a malinha? Como diz aquela piada do cachorrinho, o rabinho de três pernas, e fui por beneficência. Ali começou a minha história. A primeira cirurgia eu fiz no começo de maio de 24, coloquei uma válvula cerebral desse lado. E a irmã falou sobre a questão dos seios e da vaidade, né? Eu fui cortando, quem me conhece, meu cabelo era aqui. Cada vez que ele mexia, rapava de um lado, depois rapava do outro, e foi, gente, foi. E o cabelo foi embora. E eu falei, Senhor, eu sei que mesmo com o meu cabelo indo embora, eu sei que sou amada por ti. Eu sei que sou filha. E realmente, Deus levantou um exército. Eu sei que muitas igrejas, muitas pessoas se levantaram para orar por mim. Fiz a primeira cirurgia, coloquei uma válvula cerebral. Depois de alguns dias, voltei para casa, peguei uma infecção no peritônio. Ju, o que é peritônio? Abdômen. Por quê? Se vocês olharem, ó, desce um catéter aqui, tá vendo? Então, por eu ter válvula, eu preciso do catéter. Ele desce até a minha bexiga, ele desce até a minha bexiga e ali o líquido, que vocês vão ver aqui na minha cabecinha, está uma bolsinha de líquidos. Ju, por que ele faz isso? Porque eu consegui tirar o tumor, mas não tem como reverter as sequelas que ele deixou. Então, eu tenho as válvulas, elas drenam. Aí eu vou chegar na parte das as que virou plural, né? Era só uma, peguei uma infecção no peritônio, voltei para o hospital, fiquei mais não sei quantos dias. Aí o que eles fazem? Vão ver que eu tenho algumas marcas no meu ombro. Eles externam o catéter, porque eu não posso mais viver sem a válvula. Fica no sisteminha fechado para não pegar contaminação no líquor. Depois que termina o tratamento do antibiótico, troca a válvula de lado. E feito isso. E depois voltei de novo, voltei para casa de outros problemas, troca a válvula de lado. De novo. Enfim, glória a Deus. Coloquei a válvula, troquei ela de lado 2 vezes. Amém, Deus, obrigada. Dia 16, quando foi mais ou menos em outubro, meu médico falou, Ju, a gente está com problema. O que, doutor? Que é o doutor José Maria do Potinho, gente. Ju, a gente precisa fazer sua cirurgia, porque ela já está autorizada e vai vencer agora em novembro. Porque eu não acredito, doutor. E agora? Ju, vamos agendar. Agendamos a cirurgia para 16 de novembro de 24. 16 de novembro de 24. Eu vou passar o celular para vocês. Vou passando uma para outra, tá, meninas? Só para vocês olharem o tumor que eu tinha. Tinha um tumor de 14 por 7 na minha cabeça. Era uma dor insuportável. Esse tumor, cada dia, foi agravando mais. Vai passando aí o celular para as meninas olharem. E aí, cada dia era pior, a dor estava muito pior, já não conseguia andar de carro. Toda vez que eu tinha que ir para as consultas em São Paulo, era uma dor insuportável, enfim, e todo esse processo. Então, quando foi no dia 12 de novembro, eu internei, fiz um procedimento chamado embolização. Ju, o que é isso? Quem já fez cateterismo sabe, sobe pela virilha, vai até a cabeça, eles injetaram cola dentro do tumor para que o tumor não tivesse hemorragia no dia da cirurgia, pelo tamanho do tumor. E aí eu já tive que autorizar a bolsa de sangue que provavelmente eu precisaria. Amém. Enfim, fiz esse procedimento, balançava a cabeça, parecia que tinha uma pedra dentro da cabeça, porque o tumor estava cheio de cola, né? No dia da cirurgia, eu fui muito angustiada para a cirurgia, porque eu falei, Senhor, será que eu volto depois dessa? Já tinha sido 3 cirurgias, né? Eu falei, Senhor, será que eu volto? Será que... O que o Senhor vai fazer agora, Pai? E eu fui para a cirurgia com o coração muito apertado. E aí, eu coloquei, quem passou muito tempo no hospital, as macas, elas têm um gradil assim do lado.
E aí eu coloquei a mão pra fora do gradinho assim, e eu senti o peso daquela mão entrelaçando na minha. Eu falei, Senhor, Senhor tá aqui. O Senhor tá aqui. Ora mais, essa foi uma das experiências que eu vivi sobrenaturais também com Deus. Fui para a cirurgia, entrei 8 horas, fui preparada até 1 da tarde. Minha cirurgia começou 1 da tarde, acabou 10 horas da noite, foram 10 horas de cirurgia. Foi aberta a minha pele, foi tirada essa parte toda, essa região de crânio eu não tenho mais. Ia ser colocada uma prótese, não seria mais a de 3D, né, de 150 mil. Foi colocada uma prótese de cimento cirúrgico mesmo. E aí, durante a cirurgia, tive uma experiência com Jesus. E enquanto eu estava sendo operado, eu saí do meu corpo e via de cima a minha cirurgia. A minha cirurgia acontecendo. As mãos do meu médico resplandeciam em ouro, e eu olhava pro teto, tinha anjos com asa dourada voando. Terminou a cirurgia 10 horas, eu voltei pro pós-cirúrgico e eu não conseguia ficar quieta, eu só conseguia falar que Deus é lindo, Deus é santo, Deus é lindo, Deus é santo. Eu só conseguia falar isso, eu não conseguia falar outra coisa. E eu não entendia por que eu estava tão agitada, eu nunca tinha voltado tão assim da cirurgia. Aí voltei pro quarto, voltei pro pós e depois eu fui pra UTI de novo, né? E aí quando cheguei lá, a minha tia e minha prima estavam me esperando, a minha prima dormiu comigo lá e ela ficava, fica quieta, você não tá calando a boca, daqui a pouco a enfermeira vai vir aqui, vai mandar a gente ficar quietinha e tal. Aí a enfermeira veio e falou assim, Ju, o médico falou, se você não ficar quietinha, ele vai te roubar, porque você tá muito agitada. Mas é que eu não conseguia transcrever em palavras a visão que eu tive. E eu achei que eu já estava indo pra glória, entendeu? Meu CPF foi premiado, porque eu vi isso. Era muito forte. E aí, outro dia, né, melhorzinha, liguei pra minha mãe. Falei, mãe, tá tudo bem? Ah, filha, como você tá? Ah, mas tô com muita dor e tal. E aí, eu falei, mãe, eu preciso te falar uma coisa. Ela, eu preciso te falar outra. Vou te encaminhar a mensagem que a sua prima mandou ontem, 9 horas da noite, quando você estava sendo operada. Ela disse assim, o grande de Israel estava dentro daquela sala, tinha anjos com asa dourada voando naquele lugar. Gente, eu vi o que eu vi porque Deus usou uma pessoa para confirmar, ele estava lá. Eu não mente de forma sobrenatural do Senhor, o que ele pode fazer, sabe? Desculpa me estender, gente, mas aqui... Glória a Deus. Aleluia. E aí eu fiz a 4ª cirurgia. Tudo bem? Fiz a cirurgia, fiquei internada lá na UTI 1 semana. Depois de 1 semana voltei pro quarto. Tá tudo bem? Fala pra irmã do lado. Tá tudo bem? Até aí? Não, peraí, tem mais. Rapaz. Peraí que tem mais. Gente, eu no quarto, numa quinta-feira, eu sou uma pessoa hipertensa, mas durante todas essas cirurgias eu nunca tive problema com pressão. Numa quinta-feira à noite, minhas tias dormiam comigo e elas criaram um grupo chamado Plantão do Amor. Nesse Plantão do Amor, estavam ali pessoas que, se elas não pudessem ir, as minhas tias estavam ali comigo. Eu nunca passei um dia sozinha, só se fosse uma opção minha. Nem um dia e nem uma noite, mesmo na UTI. Foram 7 internações, 6 cirurgias e praticamente 6 meses de processo.
entre idas e voltas. E aí, gente, perdi a linha de raciocínio. Enfim, eu estava no quarto, e aí a minha tia me deu boa noite, ela dava boa noite e virava e já caposava, né? Amém, glória a Deus por isso, que ela dormia bem, que nem um anjo. Aí eu fui no banheiro, comecei a sentir que eu estava com uma diarreia, mas era uma coisa que não parava, assim, sem controle. Aí do banheiro eu pedi socorro para a enfermagem. Elas falaram, o que está acontecendo? Eu falei, eu não sei, eu não estou sentindo nada, mas eu não estou legal. Aí a enfermeira falou, a gente precisa te colocar na cama para a gente ver o que está acontecendo. Ela me colocou na cama e me colocou fralda, porque não parava. Pressão 21. Meu Deus. Aí eles vêm, como é no quarto, vêm com aqueles equipamentos e tal, no hospital tem o protocolo, chama o médico veio e falou, não, vamos dar medicação, vai baixar. Amém. Virei à noite, dormi. Sexta-feira. Tudo bem, e era só noite. Chegava à noite, a Fred, eu tô estranha, eu tô sentindo a minha perninha adormecendo e tal. Vamos chamar a enfermeira. 22 a pressão, gente. 22. Falei, Jesus amado, o que é isso? O que o senhor tem por fazer nessa situação? Amém. Passou, sábado de manhã eu já acordei super mal. E minha mãe estava indo me ver. E aí minhas tias estavam comigo. Aí eles foram medir de novo minha pressão, 24. O médico que me atendeu na quinta, me atendeu no sábado e falou, menina, você vai para a UTI agora para tomar um Niprid, que é uma medicação que toma para baixar A pressão. a pressão. Só que não pode tomar se não for na UTI. Então, voltei para a UTI. Fiquei lá mais uma semana, fiquei bem, recebi alta e vim para casa. Linda e feliz. Acabou novembro, começou dezembro, Deus permitiu a gente passar uma semana na praia, na casa dos meus primos, foi muito maravilhoso, sempre de descanso. Pergunta pra irmã, tá tudo bem? Espera que tem mais, a gente vai acabar. Chegou no final de dezembro, 28 de dezembro, eu tinha feito a cirurgia aqui de em pé. Levei 45 pontos. E aí o que aconteceu, gente? Desculpa, é que o raciocínio às vezes foge. Fiz a cirurgia, faltava só um pedacinho para cicatrizar. A rasquinha saía. Começou a vazar o líquor para fora. Pode vazar? Não, porque pega bactéria e pode dar meningite. Amém. Fui para o hospital, o médico falou, a gente vai ter que dar 5 pontos. Levei 5 pontos a sangue frio, porque eu não sinto mais a região. Amém. Isso dia 28. Me deram um remédio chamado Diamox para tomar. Tomei dia 28, dia 29, dia 30. 31 à tarde, um ponto, começou a vazar o líquor de novo. Aí eu mandei mensagem no médico, Ju, vem urgente para o hospital. Doutor, eu não tenho condições de ir, eu não quero passar minha virada de ano aí. Eu preciso passar com a minha família, por favor. Ju, então tá bom. Vem no dia 2 cedo. Passei a virada com a minha mãe, dia 1º a gente foi para casa da minha tia, fiquei de cama e tal, eu tava com dor, não tava bem. Voltei no dia 2 cedo. Só que o que acontece? Eu tava tomando um remédio desde o dia 28, né? Esse remédio, ele dá um desmaio. Quando você tá acordada, você ouve, mas ele te tira as reações. Então você não consegue falar, não consegue externar o que tá sentindo. Minha mãe desesperada, começou batendo no rosto da água. Filha, o que tá acontecendo? E eu não conseguia falar o que tá acontecendo. Eu ouvia, mas não conseguia ter reação. Chegamos no hospital, fomos direto para emergência, fiz uma coleta de líquor. Quem está com meningite? Eu. Misericórdia, Deus. Peguei uma meningite viral por conta do vazamento do líquor. Ali eu me internei em 2 de janeiro, fiquei até 11 de fevereiro, fiz 2 novas cirurgias, abri a cirurgia do tumor para ver o que tinha acontecido. O que aconteceu? A pressão alta, numa cabeça normal, o líquor vaza, numa cabeça normal, o líquor vaza em novo. O meu vaza em jato e faz a bolsinha de líquor do jeito que está aqui. Só que o médico não entendeu o que está acontecendo. Como eu tirei toda aquela proporção de tumor, eu tirei meninge. Então ele colocou uma meninge cirúrgica no lugar. E por conta da pressão do líquor, ela abriu 3 fístulas, que são 3 fístulas. E aí começava a vazar embaixo da minha pele, fazendo a bolsa. Amém. E aí eu peguei e fiz a primeira cirurgia.
17 de janeiro, abriu para ver o que está acontecendo. E aí, em 2 de fevereiro, eu abri de novo. Aí eu tirei a válvula que estava desse lado, coloquei desse lado e hoje eu uso 2 válvulas cerebrais. Essa vista não tem como tirar, mas glória a Deus, porque eu tive um tratamento, nada como profissionais vindo do Senhor. Gente, faz muita diferença. Faz muita diferença quando Deus coloca os anjos dele. Aleluia, Deus. Da gente. Então, você sentiu algo, como as meninas falou, tá vendo que tem alguma coisa estranha que o nosso corpo se comunica. Senhor, prepara teus anjos para cuidar de mim. Prepara homens e mulheres. Eu fui muito cuidada, eu fiz muitos amigos. São pessoas que eu falo até hoje. Então, assim, eu glorifico a Jesus pela vida dessas pessoas. 11 de fevereiro de 25 eu recebi alta. Quem foi me visitar em 10 de fevereiro de 25? Ana Maria, Pastor Francisco e Diaconisa Marlene. Foram instrumentos de Deus. Eles chegaram lá, eu estava muito sentindo que a depressão ia chegar na minha alma. Não conseguia tomar banho, não conseguia levantar, não conseguia comer. Uma tristeza muito profunda, porque eu não estava aguentando mais o processo. Eu escolhi ser forte, então eu fui forte. Só que chega um momento que você não aguenta. É muito pesado. E a pastora Ana, muito usada por Deus, falou: se levanta e vai embora. Ela foi muito usada por Deus. E eu entendi aquela palavra no meu espírito. Quem recebeu alta no dia 11 de fevereiro? Aleluia, Deus. E ali acabou a minha saga. Eu estou em recuperação, em acompanhamento. Só para fechar, Deus ele deixou uma marca, além das minhas marcas físicas, nos meus olhos. Eu perdi 20% do meu campo visual central. Eu enxergo todos vocês, mas eu preciso olhar novamente para ativar os outros campos para eu enxergar. Ju, como que explica isso? Não sei, a médica calculou muitas vezes na minha frente e não sabe explicar. Eu perdi, mas o resto dos olhos, o resto dos campos visuais consegue compensar. Então aqui para testificar que Deus é maravilhoso. Aleluia, Deus. Infinitamente. E Ele levanta onde Ele quer pessoas para te ajudar. E Ele manda os anjos em forma de pessoas. E a própria presença dele se revela a nós. Creia, irmãos. Deus, Ele cuida de detalhes. Aleluia, Jesus. Eu posso fazer, mas Deus cuida de detalhes. Desculpa ficar falando horrores enquanto vocês estão comendo. Mas é porque é muita coisa. Isso que eu resumi. Os detalhes ficam para próxima. Glória a Deus, aleluia.